Eu peço desculpas, tive um problema técnico, mas quero continuar a partir daqui do verso 5. Eu dizia no verso 4 que a ênfase da mulher cristã deve ser o espírito manso e tranquilo. Esse deve ser o seu ornamento principal, o interior. O interior aformoseia o rosto. O interior da beleza exterior, independente se ela pode ou não ter frisado de cabelos, vestidos finos e joias. Então a ênfase deve estar no interior. Verso 5, Pedro vai, versos 5 e 6, citar exemplo das santas do passado. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, o exemplo que Pedro cita aqui são das mulheres do passado, principalmente Sara. Como Abraão é o pai da fé, todos os crentes são filhos de Abraão pela fé, então Sara é a mãe. Então ela é citada como exemplo, porque ela se submetia ao seu marido, chamando-lhe Senhor. Chamar Senhor naquela cultura é exatamente a admissão de que o marido era autoridade sobre a sua vida e que ela se submetia. Evidentemente, a nossa cultura não vai exigir que se trate o marido como senhor. Mas o que é importante, o princípio. O princípio continua. O princípio continua sendo o princípio da submissão, de seguir os passos de Jesus. E se o marido não for crente, sem palavra, mostrar Jesus na sua vida através do seu procedimento. E se ele for crente, se tornará mais fácil você se submeter a um marido que tem a mesma fé que você, lê a mesma Bíblia, frequenta a mesma igreja, caminha juntos. Mas se o seu marido ainda não é assim, ore pela conversão dele e testemunhe Jesus, mostrando, através do seu procedimento, Cristo Jesus na sua vida. O texto vai falar agora sobre os maridos. E o que é exigido do marido para que ele cresça em santificação no trato com a sua esposa também não é algo simples. Vai requerer dele imitação de Cristo Jesus. Então, o versículo-chave é, novamente, capítulo 2, verso 21. Portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, o marido crente vai ter que olhar para Jesus, procurar imitar Jesus, seguir os seus passos, porque quem disse que está nele, permanece nele, tem que andar como ele andou, para que ele possa conseguir o que é requerido dele aqui. Maridos, verso 7, vós igualmente a quem? A Cristo. Ele é o modelo.
O modelo para o nosso casamento, nem para o marido, nem para a mulher, é um modelo cultural. Eu já disse isso em estudos anteriores sobre o casamento. Cultura muda no tempo e no espaço. Os valores mudam, os valores culturais, mas os valores da palavra de Deus são os mesmos, porque nosso Deus é imutável. Então, aquilo que ele exigiu, ele continua exigindo e exigirá sempre. Portanto, os maridos, o que é requerido dos maridos? Vivei a vida comum do lar. O que significa isso? Viver em comunhão. Uma vez que nos casamos, nós nos tornamos com o nosso cônjuge uma só carne. Então nós temos uma comunidade no lar, onde dois se fundiram em uma só carne. Não existe melhor exemplo de comunhão do que esse. Infelizmente, alguns maridos não têm essa visão e querem viver casados como se solteiros fossem e ter uma vida à parte da vida da esposa. Marido, a sua esposa tem que fazer parte de todos os aspectos da sua vida, de tudo aquilo que você faz. Ela tem que participar junto, assim como você tem que participar também junto com ela de todos os aspectos da vida dela. Isso é vida comum do lar. Por isso que o texto diz, com discernimento. É preciso discernimento para entender a sua esposa. O discernimento dado pelo Espírito Santo de Deus. Mulher é diferente de homem. As nossas emoções são diferentes. Nossas prioridades são diferentes. Aquilo que às vezes não tem importância nenhuma para nós homens, tem muita importância para a mulher. Por isso nós precisamos sempre estar buscando de Deus o discernimento para não ferir o coração da nossa esposa, para não tratá-la com amargura, para não humilhá-la. Viver vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Essa parte mais frágil não significa incapacidade, de forma alguma. Como já se pensou muito antigamente, discussões durante a Idade Média, até mesmo se a mulher tinha alma ou não, não se trata disso. Não se trata de incapacidade, ela tem a mesma incapacidade, ela tem a mesma capacidade intelectual, a mesma capacidade espiritual. A parte mais frágil é física, é o corpo físico. A constituição física da mulher é mais fraca, é mais frágil do que a do homem. Isso é óbvio. Então o marido tem que ter esse entendimento e ter consideração para não colocar sobre ela uma carga além da sua capacidade. Um dos problemas muito comuns na nossa época, e eu digo sempre isso quando estou falando com homens, é que os homens têm deixado de ser homens. Os homens têm negligenciado, isso não é todos, evidentemente, mas uma grande parte dos homens na nossa sociedade, até mesmo dentro da igreja, tem omitido nas suas responsabilidades de homens. Olhe para a sua igreja. A maioria é composta de mulheres, as igrejas. E nas funções exercidas dentro da igreja, as mulheres ocupam o primeiro lugar. Por que está acontecendo isso? Porque os homens estão se omitindo.
E quando o homem se omite nas suas funções, nas prerrogativas de homens, nas suas responsabilidades de homem, acaba colocando sobre a mulher uma sobrecarga. Isso é falta de considerar a mulher como parte mais frágil. Ela se desgasta mais. A jornada de trabalho de uma mulher muitas vezes é dupla, porque ela trabalha em casa, as atividades domésticas do lar, mas normalmente hoje em dia as mulheres também trabalham fora de casa. Muitas mulheres. Então, uma jornada dupla de trabalho. É a mulher que tem filho. Isso traz um desgaste para o corpo, um enfraquecimento. Ela cuida de filhos quando criança e às vezes mesmo trabalhando tem que cuidar de filhos. Então ela tem uma sobrecarga grande já, naturalmente. Quando o homem omite nas suas funções, nas suas responsabilidades, ele acrescenta mais sobrecarga. Então falta a consideração da mulher como sendo o vaso mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Pedro quer dizer com isso que diante de Deus, homens e mulheres são iguais. Não há diferença diante do Senhor. Portanto, são herdeiros da mesma salvação. Não há diferença nesse aspecto entre homens e mulheres. Então, além de ser sua esposa, em Cristo ela é sua irmã. E juntos vocês têm o mesmo valor diante de Deus. Isso é tão importante, esse entendimento, porque a falta desse entendimento, o não cumprimento desses requisitos, pode fechar os céus para as nossas orações. É o que diz o final do verso 7. Para que não se interrompam as vossas orações. Então, nossas orações podem ser interrompidas, não atendidas pelo Senhor, devido à forma como nós vivemos o nosso casamento. Eu sei que muitos homens não pensam assim e não agem assim. E às vezes exercem até funções na igreja, são líderes, mas o primeiro pastorado, o primeiro ministério, a primeira função está dentro de casa. Quando o apóstolo Paulo fala dos requisitos para presbítero em 1 Timóteo capítulo 3, um dos requisitos é que pastoreie bem a sua casa. Pois aquele que não pastoreia bem a sua casa, como pode cuidar da igreja do Senhor? Então as nossas orações nem sequer serão atendidas quando nós não vivenciamos a vida comum do lar. Portanto, se queremos crescer em santificação, e todo crente tem que desejar isso, ter o caráter de Cristo moldado nele, se parecer com Jesus, andar como ele andou, nós precisamos atentar para a vida do lar. Deus nos deu uma esposa, Deus deu a mulher marido, para que a vida conjugal sirva para a nossa santificação, para o nosso crescimento. Essa vivência dentro do lar, esse trato marido e mulher, sirva para que a gente possa crescer diante de Deus, espiritualmente. As nossas orações serem ouvidas e atendidas pelo Senhor. Crescer na graça e no conhecimento. Crescer em santificação. Como vocês têm vivido a realidade do casamento? Como vocês têm interpretado isso?
ore pedindo que o Espírito Santo dê o entendimento e a capacidade. Que incline o seu coração, se for mulher, para uma submissão ao seu marido. Essa submissão não é natural. Porque todos nós, independente de sermos homens ou mulher, somos propensos a fazer a nossa própria vontade. Se submeter à autoridade de alguém não é algo natural. Portanto, é necessário da ajuda do Espírito Santo para inclinar o seu coração a se submeter ao seu marido. É necessário a ajuda do Espírito Santo para ornamentar o seu interior, para que o seu interior seja bonito, agradável diante de Deus. E você, marido, necessita da ajuda do Espírito Santo para conseguir viver essa comunhão no lar. Ter o discernimento da sua esposa, de como interpretá-la, de como conhecê-la, de como tratar com ela como sendo o vaso mais frágil e herdeiros da mesma salvação. Para que as orações do casal sejam recebidas diante de Deus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça pela sua palavra viva e eficaz. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te louvar, bendizer teu santo nome e te agradecer, Senhor, pela tua bondade. Agradecer, Senhor, pela bênção do casamento. Agradecer, Senhor, porque através do casamento o Senhor nos dá oportunidade de crescer em santificação. Obrigado, Senhor. Examine, Senhor, o nosso coração e mostra a cada um de nós, homens e mulheres, o que precisamos mudar, o que precisamos adequar no nosso casamento em relação ao que exige a tua palavra, para que possamos crescer, para que possamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, e para que as nossas orações sejam aceitas no trono da graça. Oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus abençoe a toda a família Jovens Livres. Tenha uma boa noite.